preparei uma pequena sobre algumas reflexões, sobre o tema genérico que me foi dado e o tema desta aula, lei, direitos de liberdade e autonomia. Eu queria dizer o seguinte: a minha aproximação à matéria dos direitos fundamentais advém da experiência que tive durante 9 anos no Tribunal Constitucional e, sobretudo, do tratamento da matéria dos direitos de personalidade. Isto é, eu sou de formação e de raiz um privatista que também trata de algumas matérias de direitos fundamentais ou de direitos constitucionais. Isso talvez explique um pouco a minha abordagem e aquilo que eu vou dizer. Eu vou primeiro falar da configuração dos direitos de liberdade pela Constituição e pela lei, depois da conformação destes direitos de liberdade em autonomia privada. Vamos distinguir as diversas formas de conformação destes direitos e do exercício da autonomia privada em relação a estes direitos. A seguir, queria fazer uma referência à questão da proteção constitucional da autonomia privada e à questão, depois, da limitação voluntária em exercício da autonomia privada de algum destes direitos fundamentais, que é, aliás, um tema que está muito na ordem do dia em Portugal, devido a um projeto de lei que já foi aprovado e está para apreciação pelo Tribunal Constitucional sobre a eutanásia, ou dita morte medicamente assistida. Como sabem, os direitos de liberdade que configuram, conferem um estatuto negativo, digamos, ao titular, e conferem, digamos, espaços de liberdade, são os direitos fundamentais tradicionais, aqueles que primeiramente se deram perante o Estado. Digamos, a origem dos direitos fundamentais está, primeiramente, associada, sobretudo, a esses direitos de liberdade. Não vou agora aqui distinguir as diversas gerações dos direitos fundamentais, sabem toda essa distinção de diversas gerações, diversos tipos de direitos fundamentais também, mas logo na designação de direitos de liberdade nós vemos que estes direitos procuram assegurar um espaço de liberdade ao cidadão. Normalmente a sua técnica da Constituição, ela técnica da sua previsão ou da sua análise passa por distinguir um âmbito de proteção. Eu, pelo menos, tenho seguido essa abordagem também da doutrina alemã, e depois um conjunto de intervenções que são proibidas ou contra as quais o âmbito de proteção protege. Temos de definir o âmbito de proteção, e há aqui um conjunto de variáveis e posições quanto a saber se, por exemplo, certas liberdades devem partir de uma previsão em hipótese alargada, isso é muito importante, por exemplo, para a liberdade de expressão, ou se deve haver logo no plano da previsão, não estou agora a falar dos limites expressos na Constituição, uma certa funcionalização, uma previsão mais limitada. Isso, essa análise tem de ser feita para cada um dos direitos desde logo, aqueles direitos também que protegem bens da personalidade, direitos de liberdades e garantias pessoais, que também são pré-condições fundamentais para o exercício da liberdade pelo cidadão. O aspecto que me interessa aqui agora salientar é que, antes ainda de tratar da questão da proteção da autonomia privada como direito de liberdade, é a questão de saber quais são os níveis ou as possibilidades de conformação destes direitos de liberdade em exercício da autonomia privada. Eu ia aqui fazer, digamos, a distinção de 3 possibilidades ou 3 níveis. Há casos em que a própria lei ou a Constituição, desde logo primeiro a Constituição, depois por vezes disposições legais que também concretizam esses direitos, conferem um espaço de liberdade ao cidadão, ao titular, para conformar, para modelar o objeto do direito, que será mais amplo ou menos amplo, consoante o tipo de exercício. O exemplo clássico aqui é o exemplo do direito à vida privada, o direito à privacidade. É claro que esse direito tem como objeto a reserva sobre a vida privada e agora, mas se nós nos concentrarmos na noção de vida privada, ou de privacidade, se quisermos, a Constituição portuguesa fala de intimidade da vida privada, mas a opinião dominante é que
expressão intimidade não é uma restrição apenas à vida íntima, é a vida privada não íntima, digamos assim, aspectos que têm a ver com a vida pessoal não caseira, não das relações mais íntimas. É evidente que há pessoas que têm uma vida privada mais ampla e outras que têm menos ampla. Quer dizer, é preciso distinguir entre o eremita ou a pessoa que vive fechada em casa daquela que está sempre nas televisões ou a dar vistas em sociais ou que tem uma webcam em todas as televisões da casa. Isso é uma conformação do próprio objeto do direito fundamental pelo titular, que, a meu ver, é permitida, ilícita e é querida até pela proibição. Não é? Portanto, não podemos dizer que a pessoa viola o direito fundamental por se despojar totalmente da sua vida privada. Isto tem, aliás, uma consequência, porque a revogação dessa conformação não se dá de um dia para o outro, enquanto a revogação de uma limitação voluntária, por exemplo, à integridade física ou à honra, pode depender apenas de uma declaração do titular, não é o caso da conformação do próprio objeto. Aqui o que está em causa é a conformação, e no caso da privacidade é até que bem claro, uma conformação, digamos, quantitativa do âmbito da vida privada, que é diferente da conformação qualitativa, por exemplo, da honra, uma imagem moral externa, que enfim, a pessoa pode ter uma imagem diferente de outra e pode também conformá-la, mas é mais qualitativo. Mas aqui é um primeiro nível em que, portanto, está em causa a própria conformação do objeto em autonomia privada. É distinta, portanto, da limitação voluntária ou da renúncia. Temos casos em que o que está em causa é simplesmente a liberdade de exercício ou de não exercício do direito fundamental. Porque os direitos fundamentais também são perspectivados como um instrumento essencial de exercício da autonomia privada. Isto é, ao decidir exercer ou não o direito, a pessoa está a tomar uma decisão em autonomia privada, uma decisão de conformação da sua esfera de interesse e da sua esfera jurídica. E, portanto, vamos lá ver, há direitos fundamentais cujo exercício, a generalidade deles, aliás, depende também de um impulso do próprio titular, que pode decidir reagir mais ou menos fortemente contra umas pessoas, não contra outras, contra certas agressões, apenas a certo nível de agressão. Aqui não estamos ainda a falar também de limitação voluntária, mas estamos simplesmente a tratar do exercício. E, aliás, há alguns direitos fundamentais cujo objeto, eles não são só designados como direitos de liberdade, cujo objeto é mesmo visto como uma proteção de autodeterminação. Vejamos direitos sobre informação. Como sabem, o Tribunal Constitucional alemão cogitou, formulou o conceito de autodeterminação informacional ou informativa para os direitos sobre relativos à proteção de dados. Mas há quem alargue esse conceito a todos os direitos sobre o controlo de informação pessoal, dizendo, por exemplo, que o direito à reserva da vida privada, o direito à imagem, são espécies de autodeterminação informativa relativa à informação sobre a vida privada ou sobre a imagem da pessoa. A componente de liberdade está no próprio, digamos, objeto do direito. Distintas disto, distintas da conformação do objeto do direito e do seu exercício ou não, são os casos de verdadeira renúncia ou limitação voluntária. E realmente, para dizer-se, enfim, eu tenho alguma dificuldade em tratar disto perante uma das pessoas que primeiro tratou da renúncia dos direitos fundamentais, foi entre nós, que foi o professor Jorge Reis Novaes, mas queria dizer que, costuma dizer-se que os direitos fundamentais não são renunciáveis, não são, pelo menos globalmente, renunciáveis. Depois podemos ver, caso a caso, o limite da sua limitação voluntária e até costuma fazer-se uma distinção entre renúncia e limitação voluntária. Ora, a tese que eu vou aqui agora defender, ou do ponto de vista que eu, de certa forma, tenho defendido, é o de que a limitação voluntária, em certa medida, é ela também própria o exercício de um direito fundamental. Um direito fundamental à autonomia privada ou à liberdade, que inclui também a autonomia privada. Vamos ver isto mais à frente. Não quero, posso prolongar-me muito, mas só queria, antes de passar, portanto, à questão digamos, do fundamento
constitucional para a proteção da própria limitação voluntária de alguns direitos, dizer que, a meu ver, há uma proteção constitucional da autonomia privada. Ela não está expressa um artigo, uma norma da Constituição portuguesa, penso que também não é o caso da Constituição brasileira, mas ela deve ser retirada numa Constituição que se pretende de uma ordem, digamos, prática e liberal, de uma democracia liberal, ela deve ser retirada de outros direitos fundamentais, retirado do direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Sei que esta construção não é pacífica, sei que em Portugal, enfim, a cláusula relativa ao livre desenvolvimento da personalidade não avulta na Constituição como na lei fundamental alemã ou até como na Constituição espanhola. No entanto, é verdade que o artigo 26 da Constituição, desde 1997, refere-se ao direito ao desenvolvimento da personalidade. A posição dominante para a concretização deste direito, pelo menos da Alemanha, é de que ele fundamenta a proteção da personalidade, dos direitos de personalidade, realmente direito geral de personalidade, uma figura mas também fundamenta um direito geral de liberdade, a chamada liberdade geral da ação. Nós podemos distinguir entre as liberdades especiais ou específicas para cada domínio, não é? Os direitos especiais da liberdade, se quiser, e um direito geral de liberdade, a liberdade geral de ação, que, por um lado, tem uma função de norma subsidiária, ou norma de recolha das diversas liberdades consagradas. Nós, se virmos a nossa Constituição, nós vemos que há claramente a proteção da liberdade física, da liberdade, por exemplo, de não ser detido, 27, 28, e depois de um conjunto de liberdades, algumas exercício em conjunto, outras até, digamos, a liberdade ideológica, a liberdade de consciência, a liberdade, algumas, digamos, morais nesse sentido. E, portanto, ou a liberdade de expressão e outro tipo de específicas do direito à liberdade. Mas eu penso que deve ser rejeitada a tese de que a proteção da liberdade consagrada na Constituição é apenas pontual e limitada a certas áreas e de que não existe uma liberdade geral de ação ou um direito geral de liberdade. Essa tese já foi defendida no direito português. As primeiras versões da Constituição anotada do doutor Canutilho Vidal Moreira defendia-se isso, que não existia uma liberdade geral de ação, que depois, aliás, poderia ser também o fundamento da autonomia privada, da liberdade económica, etc. Mas eu penso que isso essa posição deve considerar-se superada. Há, portanto, uma relação, a meu ver, de subsidiariedade entre esses direitos especiais de liberdade, que podem ser diretamente lesados, ou a liberdade geral da ação, que é, portanto, um direito fundamental, digamos, subsidiário, que tem essa função de norma de regra. Ora, eu tenho entendido que a liberdade contratual, que é uma espécie de liberdade jurídica, a liberdade de produção de efeitos jurídicos através da celebração de negócios jurídicos, de contratos, já estaria protegida em certos domínios, se forem contratos no domínio económico, através da liberdade económica, ou da liberdade de profissão, por exemplo, ou até da liberdade de constituir família, por caso de aves. Essa liberdade e a autonomia privada em geral, ela deve considerar-se protegida também pelo direito ao desenvolvimento da personalidade. Eu penso que ele deve ser visto como abrigando uma série de direitos de liberdades inominados, é a expressão que é usada na doutrina alemã, cuja importância tenderá a ser tanto maior quanto menor for o catálogo de direitos especiais de liberdade que estão consagrados num texto constitucional. E, portanto, diria que, embora o legislador possa conformar o âmbito da autonomia privada, essa conformação deve ser controlada ao abrigo do princípio da proporcionalidade, evidentemente, e a abolição, a restrição total em certos domínios da autonomia privada, à luz desse princípio da proporcionalidade, pode até violar a Constituição. Ora bem, isto para dizer o seguinte, por exemplo, e aqui centro-me na questão da limitação voluntária aos direitos fundamentais, uma norma como a do artigo 11 do Código Civil brasileiro, que diz que dizia, com exceção dos casos previstos na lei, os direitos de personalidade são irrenunciáveis e intransmissíveis.
não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária, se ela fosse objeto de uma interpretação, digamos, uma interpretação não restritiva, mas no sentido de que não poderia haver qualquer limitação voluntária ao, aos direitos de personalidade. Por exemplo, não seria possível consentir em relação à limitação do direito à imagem ou certas limitações do direito à liberdade física. Eu penso que essa interpretação seria contrária à garantia da autonomia privada e seria inconstitucional. E, na verdade, a doutrina privatística brasileira, que tratou dos direitos de personalidade, interpretou este artigo 11 no sentido de bem, a limitação voluntária não pode ser contrária à ordem pública ou aos bons costumes, mas não há uma proibição geral de qualquer limitação voluntária, isto é, pelo próprio. E, portanto, o aspecto interessante aqui, que eu gostaria de salientar, é que, a meu ver, é já a configuração do objeto do direito fundamental, ou no exercício de decisão de exercício ou não do próprio direito, a própria limitação voluntária pode ser um exercício de um direito fundamental, do direito à liberdade do titular. Isto é evidente, por exemplo, na celebração, por exemplo, de um pacto de não concorrência ou de uma limitação à escolha de profissão por uns tempos, quando se recebe, por exemplo, um acordo indemnizatório quando a pessoa cessa de trabalho com uma empresa, ou quando há limitações ao direito à imagem, ou ao direito até à própria integridade física. O problema aqui é, portanto, de saber quais devem ser os limites à limitação voluntária. Os limites a essa conformação pelo próprio titular à limitação voluntária dos direitos fundamentais, ou de certos direitos fundamentais, pelo menos. Bem, e esta é toda uma discussão que eu não posso aqui tratar. Esses limites não são traçados diretamente pela Constituição. Isto, aliás, também nos poderia levar à questão de saber se eles valem apenas perante o poder público ou diretamente perante outros particulares, mas é uma questão que eu não posso aqui tratar, que é a questão de saber, sobre a qual existem diversas teses, que é a questão da eficácia direta desses direitos perante outros particulares. Diria que, a meu ver, em princípio, a maior parte dos direitos de liberdade tem, digamos, correspectivos na lei civil, na lei privada, que os concretizam diretamente ou através da concretização de cláusulas gerais. Se não for o caso, são aplicáveis diretamente. Pois há uma discussão sobre se é apenas no caso, quando há relações, digamos, privadas de poder, ou quando há um poder social, ou se é, digamos, no dentro da dignidade da pessoa humana. Há diversas pensamentos. De todo modo, para terminar, eu daria apenas alguns exemplos da concretização desses limites que, no direito privado, resultam da aplicação das cláusulas gerais da ordem pública e dos bons costumes. Evidentemente, o primeiro exemplo em que nós todos pensamos hoje, porque a questão está na ordem do dia, é o da disposição do próprio direito à vida. Porque é, digamos, um caso extremo de disposição, digamos, irreversível. O nosso Tribunal Constitucional não foi tão longe, pelo contrário, não afirmou, digamos, como o Tribunal Constitucional Alemão, um direito, digamos, à autodeterminação na decisão sobre o final da vida, embora o Tribunal Constitucional Alemão tenha feito isso a propósito da proibição da incriminação da ajuda empresarial ao suicídio. De todo modo, diria só que nós temos já hoje alguns instrumentos que podem contender com este direito, a questão das diretivas antecipadas de vontade, do testamento vital, que está em causa hoje, com a lei que foi aprovada na Assembleia da República, é um passo mais, é a questão da própria eutanásia, ou da morte medicamente assistida, como, digamos, forma de discussão do direito à vida, em que é um caso claro onde se põe os problemas dos limites à limitação voluntária, ou à disposição, aqui não é só uma limitação, é a própria disposição do direito, porque a limitação voluntária se traduz na cessação, na ablação, digamos assim, na privação do direito à vida, ou na renúncia. Depois temos também os casos da disposição da integridade física. Há tempos eu tive um caso numa mestrado, uma aluna profissional também brasileira, fez um paper que me impressionou bastante,
foi sobre o caso dos chamados amputados por escolha própria. Casos que existem na experiência inglesa, ou também noutros casos, nos países em que as pessoas que pertencem a uma subcultura, ou porque têm um distúrbio, não reconhecem como ser um dedo, ou um braço, ou uma mão, pedem para serem amputados desse membro. Pois o problema é de saber se esses contratos são lícitos ou não são lícitos. Tradicionalmente, dir-se-ia que os negócios de disposição da entidade física que têm efeitos graves, permanentes, são contrários à ordem pública. Mas saber qual é a fronteira aqui é duvidosa, porque nós temos outro tipo de confirmação da entidade física, que não vai ao ponto da amputação, mas que tem efeitos igualmente gravosos. Eu lembro-me que nessa aula me foi mostrada uma fotografia do chamado homem lagarto, uma pessoa que está coberto de piercings e de tatuagens, todo o corpo coberto de piercings e tatuagens, e me perguntaram se essa disposição era menos gravosa do que, por exemplo, amputar um dedo. Bem, portanto, os limites exatos da disposição de identidade física são também objeto de discussão. Mas há um domínio onde a disposição é mais amplamente permitida, a disposição de outras liberdades, de liberdade física também, de outras liberdades, a liberdade económica, da liberdade de profissão, desde que seja limitada no tempo, espaço e em conformidade com uma razão de ser que a justifique. Trata-se aqui de concretizar estas normas, estas cláusulas gerais da ordem pública e dos bons costumes. Como vê, é uma exposição em que eu fugi um pouco para a minha área de conveniência, de direito privado. Eu deixo aqui uns tópicos, sobretudo para a discussão. Espero que tenha correspondido ao tópico geral a que está a subordinada esta sessão. Quero renovar os agradecimentos pelo convite e dizer que é também, de novo, que é para mim uma honra poder participar nesta sessão, a convite do professor Carlos Blanco Moraes, e conjuntamente com os meus colegas Jorge Reis Moraes e Otávio Rodrigues Júnior, que daqui de novo. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Então vamos continuar com a sessão. Isto seria, segundo tinham dito, mais ou menos 30 minutos. E então nos próximos 30 minutos daria a palavra ao professor Otávio Luís Rodrigues. O tema da intervenção é que eu não sei exatamente qual será. Eu tenho uma palavra, professor? Sim. Muito bem, muito obrigado. Bom, inicialmente eu quero agradecer aos queridos amigos Fernando Dias Menezes, professor Rival, professor José Levi, meus colegas da Faculdade de Direito lá de São Francisco, e ao professor Carlos Blanco de Moraes, desta universidade, a quem cumprimento também o professor Jorge Reis Novaes pelo convite que me foi feito para participar desta disciplina fora de sede da Faculdade de Direito lá de São Francisco, em particular, por ser eu um exilado do direito civil em territórios de direito do Estado, o que me deixa com um misto de sentimento de apreensão e, ao mesmo tempo, de muita acolhida. A minha fala dirá respeito ao tema global do painel, que é relacionado à autonomia privada e as suas conexões com o tema da legislação e do próprio direito constitucional. E ela será dividida em homenagem à monarquia britânica em 3 sessões. A primeira delas tem o sugestivo título de Deus e o meu direito. A segunda sessão, ai de quem pensar mal. E a terceira e última terá por também sugestivo título Autonomia privada está morta, viva autonomia privada. São 3, portanto, sessões muito provocativas que eu tentarei, dentro da disciplina do cronômetro que está a correr, respeitar os 30 minutos que me foram dispensados. Cumprimentando também o querido amigo, professor Paulo Mota Pinto, com quem muito aprendo e que tem parcialmente a companhia do exílio, por ser ele um grande privatista, mas que prestou e presta relevantes serviços ao direito público. Muito bem, comecemos então por essa primeira sessão que diz respeito a Deus e ao meu direito. O que isso significa na prática? Com esta primeira sessão, eu vou tentar expor muito rapidamente
as transformações sofridas pela autonomia privada, especialmente a partir do século XIX. E, por favor, não pensem que vou falar de Hammurabi aqui. Eu quero apenas, através dessa primeira sessão, apresentar um ponto que é nuclear em relação aos meus estudos. O primeiro deles é que, muito provavelmente, o século da autonomia privada não foi o século XIX, e sim será o século XXI. E por quê? Porque se nós podemos traçar um cenário que hoje tem sido amplamente discutido, especialmente na historiografia do direito na Alemanha, é um desmistificar profundo do século XIX como século do positivismo jurídico, um século cego a valores e marcado por um liberalismo extremo. Em uma área do direito privado, isso fica absolutamente claro, e é também um exemplo profundamente chocante, que é o exemplo do direito de família. Se há uma área na qual houve intensa estatização do direito privado, foi o direito de família a partir do século XIX, especialmente com a chegada do modelo napoleônico e o Código Civil francês. Nós estávamos diante de uma área, um setor do direito, governado, no caso dos países católicos, pelo direito canônico, no caso dos países protestantes, pelo direito que nós poderíamos chamar aí eclesiástico. Há, inclusive, resquícios de cátedras até hoje na Alemanha com essa nomenclatura, que eram setores da vida privada a respeito dos quais o Estado abdicava de qualquer intervenção. A chegada da codificação civil francesa e esse modelo tendo sido exportado para os códigos civis instaurados na Europa naquele momento e, posteriormente, com a grande luta pela aceitação, não falo aqui nem aprovação, mas a aceitação do Código Civil unificado para toda a Alemanha, passou por uma luta de recuperação ou de tomada de espaços pelo Estado de áreas governadas pelo universo que nós poderíamos dizer não estatal. Portanto, há toda uma narrativa historicamente hoje contestada sobre este século como um espaço de ambiência da autonomia privada pura. A começar, inclusive, por uma transformação de linguagem, de uma autonomia da vontade, modelo fortemente baseado naquele modelo francês, para aquilo que veio a se tornar, no final do século, até por uma influência alemã crescente, a chamada autonomia privada. Portanto, há, nesse sentido, uma profunda transformação que vai começar no século XIX, em alguns setores do direito privado, mas fortemente alavancada no direito contratual e no direito dos negócios, a partir da Revolução Industrial, mas que é interrompida essa transformação, basicamente, na Primeira Guerra Mundial, com a destruição de um modelo de ordem econômica fortemente baseada numa associação entre famílias proprietárias e o Estado. Os grandes modelos, o Fernando, o professor da matéria, poderá me corrigir, os grandes modelos de concessão, de concessões públicas, correspondiam fortemente a uma associação de capitais privados, a um Estado com baixa capacidade de investimento e outorgava a esses agentes a exploração de serviços que se tornavam cada vez mais relevantes. Só que, com a Primeira Guerra Mundial, a destruição das famílias proprietárias e, na Segunda Guerra Mundial, o término desse processo de destruição tornou o Estado, efetivamente, um agente fundamental no âmbito econômico, tornando algo que ocorrera, aí sim, na década de 30, na década de 40, em muitos estados nacionais, através de novas codificações, um fenômeno que vai se arrastar até a década de 60 em muitos países, a década de 70, um agente absolutamente fundamental na ordem econômica. E, neste aspecto, a autonomia privada sofre, sim, uma série de restrições, a ponto de nós termos algumas ideias que basicamente se concentram em uma herança de um positivismo keynesiano, mas adaptado à realidade desses estados, como é o caso de um célebre autor italiano, Emilio Betti, o grande
propugnador da ideia de autonomia privada no século XX para países de tradição romano-germânica não diretamente influenciados pela Alemanha, como é o caso do Brasil, que recebe esses influxos da doutrina italiana, com uma forte ideia que é baseada em dois elementos. O primeiro, não há direito fora do Estado, e, portanto, a produção estatal do direito acaba por transformar a autonomia privada e o seu produto mais relevante, o negócio jurídico, como um subproduto de uma produção estatal do direito. E a segunda, a ideia, que de certo modo esteve até 2 anos atrás, 3 anos atrás, consubstanciada no nosso Código Civil, de que a liberdade contratual era uma decorrência não da autonomia privada, mas uma decorrência de uma autorização do Estado para que as pessoas produzissem negócios jurídicos e, o mais relevante, em razão de uma suposta função social, que era a causa da contratação privada. Chega a ser um espanto, até mesmo para autores de matriz de extração marxista, quando se imagina que o Steve Jobs, o Zuckerberg ou o Bill Gates contratam em razão da autonomia, em razão da função social do contrato. Isso chega a ser até um contrassenso quando nós observamos a existência de um sistema capitalista que governa essas relações econômicas. Ocorre que, de certo modo, a doutrina privatística ela está acorrentada a esses valores ou a essas ideias que são verdadeiras, especialmente no primeiro e no segundo pós-guerra, relativas a uma supressão de espaços da autonomia privada, e esse acorrentar-se a essa visão, ela perdura por meio de uma repetição acrítica dessa literatura dos anos 30 até os anos 70, ela não conseguiu divisar 2 grandes movimentos que ocorrem a partir dos anos 80, graças, isso em grande medida, às administrações Reagan e Thatcher, respectivamente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, mas que vão exportar um modelo de retirada do Estado como um grande agente econômico dos principais setores da vida privada a partir de então. Esse modelo ele é radicalizado em diversos países da América Latina, Peru, Argentina, o próprio Brasil, com um modelo de amplas desestatizações, muitas vezes dissociadas de a criação de aparatos de adaptação social a essas mudanças, e criando aquilo que foi chamado de neoliberalismo naquele momento. Mas esse primeiro estágio de recuperação dos espaços da autonomia privada, ele é seguido, e os autores ainda têm dúvidas quanto ao marco temporal essa data fundante desse novo período, que para alguns corresponde a 2004, que é a entrada em cena da nova economia pós-industrial através da internet, que simbolicamente ela pode ser apresentada por um pequeno exemplo. Uma empresa como uma Big Tech dessas que tem 40, 50 empregados, ter um PIB, ter um capital superior àquele de uma grande empresa de aviação tradicional, clássica, representando essa disrupção dos mercados. E sim, nesse momento, a autonomia privada, e esta é a hipótese que eu defendo nesse primeiro momento, ela passa a ter uma nova explosão. E eu chego a afirmar que um cidadão, uma cidadã do século XXI, em uma semana da sua existência, muito provavelmente, ele terá contratado muito mais do que um indivíduo do século XIX terá contratado ao longo da sua vida. Basta observar que nós estamos aqui, eu estou aqui à mesa com 2 aparelhos, um telemóvel e um iPad, no qual constantemente eu sou solicitado a contratar ou a ditar contratos já estabelecidos de maneira quase que automática. É a demonstração viva de que houve, de fato, uma explosão dos espaços da autonomia privada a partir deste momento. E essa explosão, e aí eu volto ao direito de família, ela chega, inclusive, a setores que, ao longo do século XX, foram tradicionalmente vinculados ao que nós chamaríamos de um espaço de intervenção estatal. É o exemplo muito contemporâneo hoje
de uma rediscussão do direito de família, uma rediscussão do direito de sucessões por meio da ampliação dos espaços de autonomia privada, inclusive com a discussão sobre as regras sucessórias. O entendimento de que a expectativa de vida não permite que nós continuemos com determinados arranjos normativos que transformam, que tornam estática a previsão de transmissão pós-mortem do patrimônio de um indivíduo. Portanto, esta era a primeira hipótese concentrada nesta primeira sessão. Vamos então para a segunda sessão da minha fala, o ai de quem pensar mal. Nesse aspecto, nós temos aqui um outro problema. É como lidarmos com essa autonomia privada renascida, fortalecida, diante da questão relacionada aos direitos fundamentais e aos espaços de intervenção pública. Este talvez seja o grande ponto que nós tenhamos de enfrentar agora. Com isso, eu apresento-lhes duas questões que, no caso do Brasil, diferentemente do que acontece em Portugal, ou em outros países como o Canadá, que tem uma tradição bastante diversa da nossa, a Alemanha, embora ela esteja nos últimos anos sofrendo algumas turbulências com relação a este modelo, que diz respeito aos espaços relativos à autonomia privada diante de um marco constitucional. Muito bem. No caso brasileiro, o desenvolvimento do direito privado, por circunstâncias que não cabem aqui, porque corresponderiam a uma exposição autônoma, o direito privado brasileiro sofreu um grande ponto de inflexão. E há duas causas desse ponto de inflexão, uma real e outra suposta. A causa real, nós poderíamos assim dizer, deve-se a um esgotamento da doutrina do direito privado e, mais do que a doutrina, a própria legislação privatística brasileira no final do século XIX. Houve um problema de renovação de quadros no âmbito da dogmática e houve um esgotamento dos debates em função de um suposto envelhecimento do Código Civil de 16. Que veio, por outro lado, agora sim, uma transformação que eu poderia indicar como efetiva, ligada a uma mudança social sobre diversos pontos que eram regulados tradicionalmente por esse direito civil estatal no âmbito, por exemplo, do setor de direito de família e sucessões. Houve uma espécie de dissociação entre o direito civil e aquela visão sobre os direitos por ele tutelados por parte da sociedade. E, nesse aspecto, nós temos algumas palavras que são fortemente utilizadas como slogans para definir essa transformação. Uma delas é a chamado neoconstitucionalismo, uma outra é o pós-positivismo e uma terceira, a chamada constitucionalização ou a constitucionalização do direito privado. Quanto à primeira, não vou perder grande tempo com isso, é uma expressão basicamente desenvolvida por uma autora da Universidade de Gênova, a professora Susana Pozzolo, ali em um seminário, um congresso internacional em Buenos Aires, no final dos anos 90, mas que, no caso brasileiro, é espantoso dar uma impressão de que se trata de um conceito universalmente aceito, quando, na verdade, ele é localizado em 3 ou 4 países de língua espanhola e na própria Itália, mais como uma descrição do que propriamente como um conceito omnicompreensível. O segundo é o conceito de pós-positivismo, associado a uma ideia de transformações fundamentais de valores, a um certo protagonismo das forças constitucionais, expressão também que, após uma vasta pesquisa feita, eu não encontrei paralelo em nenhum outro país que seja referência em termos de dogmática de direito público ou de direito privado. As expressões podem ser associadas a algum debate no âmbito da teoria do direito sobre a superação do positivismo da escola de Viena, sobre as relações entre moral e direito. Alguma ideia sobre pós-positivismo será encontrada em um conjunto
de estudos de alguns autores alemães, mas que não tem qualquer relação com o sentido atribuído a essa palavra, paradoxalmente, no Brasil. E o terceiro ponto é a questão da chamada constitucionalização do direito privado, que é algo também absolutamente paradoxal, na medida em que ela se baseia em um fundamento que é o fim da distinção sistemática, para usar uma expressão de Franz Budzinski, sobre as relações do direito público e do direito privado, cujo grande responsável pela crítica demolidora à distinção sistemática foi o arquétipo, o grande inimigo, o inimigo figadal, o espantalho dos que defendem essa chamada ideia do pós-positivismo, do neoconstitucionalismo, que foi Hans Kelsen com a sua tese de Virtocência em 1911. Foi ali que se lançaram as bases da crítica fundamental à distinção entre direito público e direito privado, sobre aquela célebre frase: todo direito é direito público. E essa expressão crítica de Kelsen é apropriada pelos defensores dessa ideia, dentre outros fundamentos, que defendem um ataque ao positivismo. E aqui, perdoe-me a licença poética, parece-me mais aqueles dois personagens Star Wars, Luke Skywalker e o Darth Vader. É o pai querendo matar o filho e o filho querendo matar o próprio pai. Os maiores inimigos do positivismo, no fundo, são positivistas e não o reconhecem. E nesse aspecto, sob o signo dessa ideia da chamada constitucionalização do direito privado, a autonomia privada tornou-se uma espécie de anátema, como se houvesse uma espécie de incompatibilidade entre a Constituição e o exercício da autonomia privada, ou a ideia da invocação da Constituição fosse uma espécie de amparo aos desequilíbrios decorrentes de abusos ligados à autonomia privada. No mundo digital, os problemas são de outra natureza e muito provavelmente, a invocação direta da Constituição, em muitos casos, de nada ou quase nada servirá a este respeito, especialmente pelo modo como as organizações econômicas estão se arranjando para burlar diversos direitos que a própria Constituição assegura. O último capítulo da minha fala: a autonomia privada está morta, viva a autonomia privada. De certo modo, esta terceira e última sessão foi construída com as minhas duas sessões anteriores. Eu tenho aqui com muita clareza a ideia de que nós passamos hoje, sim, por um estágio histórico de profundos avanços da autonomia privada, que precisará de mecanismos de controle dos seus excessos, mas eu os identifico, esses mecanismos, como sediados mais adequadamente, não no plano das constituições, mas sim no plano da legislação. O espaço de indeterminação do discurso constitucional, em muitos casos, ele não é suficiente ou não será adequado para a solução de diversos dos problemas que essa nova economia pós-industrial nos trará, sob pena de gerarmos um outro efeito, que este sim, ao meu ver, é muito mais danoso e é facilmente identificável, não apenas no Brasil, mas em muitos países, que é a judicialização, ampla judicialização de diversos desses problemas. E, nesse sentido, nós temos uma oportunidade histórica de reforço de uma tradicional expressão da vontade democrática através da revalorização dos espaços legislativos, nos quais, por meio de intensos debates democráticos, será possível a construção de alguns mecanismos, de alguns diques de proteção contra eventuais excessos ditados por essa autonomia privada, que não consegue mais ser contida no âmbito de uma nova economia pós-industrial. E, sob esse aspecto, estou aqui a afirmar, é necessário um debate franco de reconhecimento, especialmente de que slogans ou expressões de caráter eminentemente poético, ou expressões que muitas vezes refletem discursos fundados em uma ideia iluminista ou uma ideia de uma certa bondade humana intrínseca, conseguirão barrar eventuais abusos diante dessa nova realidade.
Nesse sentido, eu considero que nós estamos no limiar da retomada de um debate sobre a importância da legislação neste aspecto, como um antídoto a determinados abusos, mas também como uma forma de recuperação de espaços de certeza jurídica, espaços de definição de condutas a partir dessas delimitações. E é por isso que disse que, ao chegar aqui na abertura da minha fala, eu me sentia profundamente acolhido por estar no meio de publicistas, porque sei que, pelo menos neste grupo, há um eco profundo a estas ideias que também me são profundamente influenciadoras quanto a essa recuperação da importância do primado da legislação, uma desmistificação da origem, da natureza e da função da autonomia privada e um certo reconhecimento da insuficiência de determinados slogans e determinados discursos para a solução dos problemas ditados pela autonomia privada no século XXI. Dito isto, reconhecendo, portanto, que se não há mais um fundamento teocrático para os direitos, portanto, Deus e meu direito não resolvem mais os nossos problemas sob essa ótica. A fonte contratualística de uma legislação democrática é a base, ainda é a base da nossa sociedade. O segundo aspecto de que nós temos uma necessidade de limpeza do discurso bastante bolorento em torno da autonomia privada, baseada em uma literatura do primeiro pós-guerra e do segundo pós-guerra. Ai de quem pensar mal, esse ai de quem pensar mal terá de ser revisitado. Nós temos de reconhecer que a autonomia privada não está morta. Ela, na verdade, está bem, passa muito bem, obrigado. E ela precisará de novos mecanismos para dialogar com os espaços de assimetria gerados por uma economia que cada vez mais ocupa o seu lugar à margem de pretensas tentativas de regulação global por meio de um constitucionalismo tradicional que muitas vezes é posto em causa. Portanto, é hora de favorecê-los com meu silêncio e renovar o agradecimento pelo gentilíssimo convite que recebi. Muito obrigado. Muito bem, queria começar por felicitar a professora Otávio Rodrigues por esta excelente intervenção. A minha não será, obviamente, tão equivalente em termos de valia substantiva. Procurei, no fundo, corresponder à proposta que o professor Blanco de Moraes me fez de participação neste tema que é especificamente lei, direitos de liberdade e âmbito de reserva da autonomia privada. Eu fiz só uma pequena correção na minha intervenção. Em vez de ser lei, direitos de liberdade e autonomia privada, seria lei, direitos fundamentais e autonomia privada. Uma vez que eu e o professor Blanco de Moraes temos uma ligeira, entre aspas, diferença relativamente aos direitos fundamentais, àquilo que está ou não no âmbito dos direitos fundamentais. E, portanto, em geral, podia dizer que este tema remete para uma outra discussão que hoje já não está muito na moda, digamos assim, porque as coisas estão relativamente claras, e que acaba por ser a discussão sobre a validade, a eficácia, a aplicabilidade dos direitos fundamentais nas relações entre privados, na autonomia privada. Acaba por ser esse tema que, no fundo, está por detrás desta relação entre Constituição, lei, autonomia privada. Podemos dizer que este tema hoje está relativamente estabilizado. Aquilo que eu vou dizer, em princípio, não é muito popular no Brasil, ou posso dizer mesmo que não é nada popular, mas as divergências podem não ser tão grandes assim. Vejamos, esta discussão surgiu na Europa nos anos 50 do século passado, e surgiu na Europa por uma razão simples, que é o facto de que, enquanto na América a Constituição era aplicada, e era aplicada pelos tribunais como norma jurídica, desde muito cedo, desde o início do século XIX, na Europa não. Na Europa a Constituição era a organização do poder político,
era um documento de natureza política, uma referência de natureza política, mas os tribunais não aplicavam a Constituição. Na resolução de casos, os tribunais aplicavam a lei. Por sua vez, cabia à lei traduzir os comandos constitucionais, as imposições constitucionais. Mas na resolução de casos jurídicos, de conflitos jurídicos, entre particulares ou entre particulares e o Estado, os tribunais aplicavam a lei. A partir do momento em que, na viragem da Segunda Guerra Mundial, este panorama mudou, e mudou na Europa quando se pôs em causa a não aplicabilidade direta da Constituição, de certa forma, a entrega que tinha existido até aí da Constituição à lei, da Constituição ao legislador, porque era o legislador que devia traduzir os comandos constitucionais, era ele que incumbia fazer isso, os juízes, os tribunais não se preocupavam com aplicar a Constituição. A partir do momento em que este modelo, digamos que fracassou, digamos, nesta viragem da Segunda Guerra Mundial, quando se veio a demonstrar que entregar os direitos fundamentais ao legislador podia ser extraordinariamente perigoso, e então se começou a defender a aplicabilidade direta da Constituição e dos direitos fundamentais, sobretudo depois com a criação dos tribunais constitucionais na Europa, que até aí não existiam, uma coisa totalmente diferente daquilo que acontecia na América. Nesta altura, quando a Constituição começou a ser vista como sendo de aplicabilidade direta, levantou-se este problema. O que fazer, que normas deve aplicar o juiz na resolução de casos, quando potencialmente, ao mesmo caso, pode ser aplicada uma norma constitucional e pode ser aplicada a lei. Designadamente, quando a lei regula uma dada situação, mas os intervenientes naquela situação podem invocar a seu favor direitos fundamentais constitucionais. E nessa altura colocar-se a questão de saber a que é que o juiz devia dar preferência: à aplicação dos direitos fundamentais constitucionais ou aplicação da lei. E então confrontaram-se basicamente na Alemanha, nessa altura, nos anos 50, duas posições, que ficaram a ser conhecidas como tese da aplicabilidade imediata e tese da aplicabilidade mediata ou indireta. A tese da aplicabilidade mediata ou indireta, no fundo, estaria na linha da continuidade dos anos anteriores, das décadas anteriores, e no fundo dizia que continua a caber ao legislador a responsabilidade máxima na transposição dos comandos constitucionais. Portanto, as relações entre os privados valeriam de acordo com aquilo que a lei dissesse, em todo o caso, com uma nota que era a de que, por um lado, essa lei, a norma legal, devia agora ser interpretada em conformidade à Constituição, em conformidade às normas constitucionais, em conformidade aos direitos fundamentais que estavam na Constituição, portanto, interpretação conforme à Constituição, e, em segundo lugar, se a lei não resolvesse diretamente o problema, então aí, na aplicação das cláusulas gerais do direito civil, na resolução dos conflitos entre privados, essas cláusulas gerais, esses princípios gerais, deviam também ser interpretados à luz da Constituição, à luz dos princípios constitucionais e à luz dos direitos fundamentais. Portanto, esta tese da aplicabilidade indireta, no fundo, não traduzia uma revolução na resolução dos conflitos entre privados, na autonomia privada, nas relações privadas. Surge uma outra posição na altura, na Alemanha, nomeadamente no direito de trabalho, no direito laboral, e que era a seguinte ideia. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando se passou da Alemanha nazi para a Alemanha democrática, obviamente os grandes princípios que vigoravam até aí deixavam de ser aplicáveis, de estar vigentes. E, de certa forma, havia ainda em certos domínios, por exemplo, no domínio laboral, um certo atraso do legislador a traduzir os novos princípios constitucionais. E então dizia esta posição que, nessa altura, o juiz
devia aplicar diretamente os princípios constitucionais, os direitos fundamentais, aplicabilidade direta. O que se compreendia, esta tese compreendia-se na altura, porque havia ainda esta decalagem entre a nova ordem constitucional, a nova ordem de valores constitucionais e a legislação ordinária que ainda não traduzia plenamente esses novos princípios. Então esta tese dizia, nessa altura, havendo esse atraso, havendo essa diferença, o juiz aplica os direitos fundamentais, aplica os princípios constitucionais. Digamos que esta polémica estava destinada a ser ultrapassada à medida em que o legislador progressivamente fosse traduzindo os princípios constitucionais, e foi isso que de facto se verificou na Alemanha. Ou seja, esta tese que seria uma verdadeira revolução da aplicabilidade direta dos direitos fundamentais, da aplicabilidade direta da Constituição nas relações entre privados, de certa forma ficou afastada. Embora nos anos 80, também na Alemanha, tivesse surgido uma nova corrente que dizia ainda assim aquela teoria da aplicabilidade indireta pode não resolver todas as questões. Pode haver situações em que nem a interpretação em conformidade à Constituição resolve adequadamente os conflitos, nem a densificação das cláusulas gerais do direito civil à luz da Constituição. Então pode haver situações excepcionais em que um direito fundamental constitucionalmente garantido fique esvaziado por ausência de lei, por inadequação da lei ou por impossibilidade de preenchimento em conformidade à Constituição. E então diziam estes autores, já nos anos 80, que nessa altura, nessa situação, o Estado, todos os poderes do Estado, legislador, administração, tribunais, têm um dever de proteção dos direitos fundamentais nas relações entre privados. Não apenas um dever de respeito, mas também um dever de proteção. E em situações excepcionais, se a certa altura um direito ficasse completamente esvaziado por não haver lei, então aí incumbia ao juiz a garantia, pelo menos de um mínimo, que desse vida a esse direito fundamental reconhecido na Constituição. Não faria sentido a Constituição reconhecer os direitos fundamentais e depois eles, na prática, ficarem esvaziados por omissão do legislador, por inadequação daquilo que o legislador fez. Então, a título excepcional, havia esta possibilidade, através deste dever de proteger os direitos fundamentais nas relações entre privados, o juiz teria essa possibilidade de garantia de um mínimo, quanto não fosse possível, aplicar, digamos, as leis, aplicar os princípios gerais do direito civil. E, de certa forma, podemos dizer que na Europa esta discussão deixou de ser um tema. O que é curioso é que, ao mesmo tempo que na Europa deixava de ser um tema, na América Latina, e designadamente no Brasil, esta tal tese da aplicabilidade direta dos direitos fundamentais acabou por ser adotada. E ser adotada como verdade quase indiscutível, como sendo algo que não oferece discussão. Pois temos a Constituição, que é superior à lei. Se os direitos fundamentais estão na Constituição, pois parece óbvio que eles são diretamente aplicáveis e que o juiz deve aplicar diretamente a Constituição. O que, de certa forma, provoca aqui uma divergência entre aquilo que é a forma tradicional, hoje podemos dizer tradicional, como na Europa se concebem estas questões, e como no Brasil, para falar agora só do Brasil, elas são concebidas. E há aqui uma questão curiosa até na comparação entre Brasil e Portugal. É que, em Portugal, a Constituição portuguesa tem uma norma que diz que os direitos fundamentais, não diz exatamente assim, não diz os direitos fundamentais, diz os direitos, liberdades e garantias. Isso tem a ver com aquela tal divergência que eu tenho com o professor Blanco de Moraes, porque aqui em Portugal, agora aproveitando a ausência dele, posso falar mal dele. Então, aqui em Portugal, apesar da Constituição não dizer isso, não dizer nada disso, aqui em Portugal faz uma distinção entre direitos fundamentais. Há direitos de primeira, de segunda e de terceira.
Direitos de primeira são o que a doutrina tradicional portuguesa designa por direitos, liberdades e garantias. Direitos de segunda são direitos que eles dizem análogos a direitos, liberdades e garantias. E depois direitos de terceira, quase não direitos, seriam os direitos sociais. Isto não está na Constituição, a Constituição portuguesa não diz isso, a Constituição portuguesa fala em direitos fundamentais, mas a doutrina tradicional portuguesa, no fundo, como que esvaziou o facto da Constituição portuguesa ser a primeira no mundo, podemos dizê-lo, que consagrou um elenco alargado de direitos sociais como direitos fundamentais. Depois a doutrina e também a jurisprudência, de certa forma, até praticamente aos dias de hoje, até uns anos atrás, encarregaram-se de esvaziar, digamos, este caráter pioneiro da Constituição portuguesa. Mas dizia eu, voltando ao nosso tema, que a Constituição portuguesa tem uma norma que diz: os direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis e vinculam entidades públicas e entidades privadas. E, portanto, tem uma norma que parece que desmente aquilo que eu estava a dizer, ao contrário de todas as outras Constituições europeias e no mundo. Podemos dizer que no mundo a Constituição portuguesa é a única. Agora já não volto outra vez a falar mal do professor Blanco de Moraes, uma vez que ele já está presente, mas consideraríamos perfeitamente. Exatamente. Aproveitarem quando estão ausentes. Mas, portanto, é um caso curioso porque a Constituição portuguesa é a única no mundo que tem esta norma. Não há outras Constituições que tenham esta norma. Que digam isto, que digam que os direitos fundamentais vinculam entidades públicas e entidades privadas. Desta forma, nenhuma outra Constituição diz isso. E a Constituição portuguesa também não diz. Perdão, e a Constituição brasileira também não diz. Não há nenhuma norma na Constituição brasileira que diga isto. Que diga que os direitos fundamentais, agora falando em direitos fundamentais, se vinculam diretamente às entidades públicas e às entidades privadas. O que é curioso é que, apesar da Constituição portuguesa dizer isto, podemos dizer que a generalidade dos juristas portugueses, sobretudo os mais antigos, digamos assim, no fundo não aderem a essa ideia de aplicabilidade direta. Apesar da Constituição brasileira não ter nenhuma norma a dizer isto, a generalidade dos juristas brasileiros dão isso como uma verdade estabelecida. É algo que deve levar a pensar porque é que isso é assim e como é que isso se justifica. De certa forma tem um pouco a ver, claramente, tem que ter com a situação brasileira, com a situação concreta que se ali vive, e tem de alguma forma também a ver com a história portuguesa, esta diferença. Mas remete muito para a ideia de Constituição, de saber a Constituição obriga quem? A Constituição vincula quem? A Constituição limita quem? A meu ver, a Constituição limita os titulares do poder público, não limita os particulares. A Constituição não é minha inimiga, não me limita. Pelo contrário, a Constituição existe para garantir os meus direitos contra os titulares do poder público, contra os poderes públicos. Portanto, a Constituição é uma amiga dos cidadãos contra os poderes públicos. Portanto, a Constituição não limita os cidadãos. No entanto, a partir do momento em que dizemos que a Constituição tem uma aplicabilidade direta nas relações entre privados, então necessariamente ela passa a limitar os privados, os particulares, a autonomia privada. E, de certa forma, a Constituição foi criada, foi inventada para proteger os direitos dos cidadãos contra os titulares do poder público, pode surgir nas relações do dia-a-dia como adversária, como inimiga dos cidadãos, através da transformação da sua natureza por esta ideia de aplicabilidade direta. Aplicabilidade direta da Constituição e dos direitos fundamentais. De certa forma, quando os brasileiros dizem que os direitos fundamentais vinculam diretamente todos, é no sentido disso beneficia os direitos.
Isso beneficia os direitos fundamentais. Porque se os direitos fundamentais são uma coisa boa, os limitar às relações entre o Estado e os particulares. Não, se são uma coisa boa, então têm uma vigência geral. Não há que restringir. O problema é que isto esquece que numa relação entre privados há direitos fundamentais dos dois lados. Enquanto na relação entre um privado e o Estado não há, só há direitos fundamentais de um lado, do outro lado há o poder, na relação entre privados os dois privados podem sempre, ou quase sempre, invocar a seu favor, qualquer que seja o conflito de natureza civil, comercial, laboral, podem sempre invocar a seu favor um direito fundamental. Digamos, para o seu ponto, no litígio, podem invocar a seu favor a lei, se existir, mas há sempre um direito fundamental que é suscetível de ser invocado. Dos dois lados. E, portanto, quando se diz que os direitos fundamentais devem ter aplicabilidade direta para favorecer os direitos fundamentais, isto de alguma forma é contraditório, porque se beneficia um dos lados na contenda, prejudica o outro. E deve prejudicar ou não? Se os direitos fundamentais foram criados não para limitar os particulares, mas para limitar os poderes públicos. Isto obriga a considerar esta questão, que tem muito a ver com a autonomia privada. Com saber se a autonomia privada deve ser deixada à regulação do legislador ou se a todo momento, contra aquilo que o legislador disse, nós podemos invocar a Constituição. A certa altura, em termos de separação de poderes, pode criar problemas graves, digamos assim. Eu ia partir de um exemplo concreto, porque normalmente, quando se fala em direitos fundamentais, se devem vincular ou não, há sempre, mesmo que as pessoas não queiram, há sempre, de alguma forma, uma contaminação política do debate. No sentido de que se começa a pensar, quando estas coisas começam a ser discutidas, se começa imediatamente a pensar, mas onde é que este quer chegar em termos, digamos, que visão política é que está aqui, onde é que se quer chegar com isto? Isto é para chegar a que ponto? E isso contamina, digamos, a discussão em termos teóricos, em termos de discussão jurídica. Então, o exemplo que eu iria partir seria um exemplo que está ausente qualquer viés de natureza política ou partidária, qualquer coisa do género. E que é, no fundo, um conflito comum nos dias de hoje entre direito ao desenvolvimento da personalidade, que é um direito constitucional, quer em Portugal, expressamente chamado assim, quer no Brasil, através do artigo 5º, inciso 2, e, portanto, este direito ao desenvolvimento da personalidade permite a todas as pessoas que o queiram fazer a possibilidade de fumarem. Consumo de tabaco livre, digamos assim. Mas o exercício deste direito fundamental, esta liberdade de fumar, acaba por contender com um outro direito fundamental, o direito à saúde. E é por isso que seria melhor falarmos em direitos fundamentais no geral. De um lado temos um direito de liberdade, mas do outro lado temos um direito social, e conflituam, no caso concreto. Então, o valioso é um como é o outro, e podemos dizer que as sociedades dos dias de hoje, dando a devida importância ao direito à saúde, no fundo, começaram a limitar a liberdade de fumar. Quando eu digo começaram a limitar a liberdade de fumar, o legislador começou a limitar a liberdade de fumar. E hoje em todos os países, Brasil, Portugal, por todo o mundo, há limitações deste tipo. Por exemplo, hoje não se pode fumar aqui, mas há 40 anos, quando eu comecei a dar aulas, toda a gente estaria aqui a fumar. Não havia, ou pelo menos a esmagadora maioria estaria aqui a fumar. No Brasil não sei como seria na altura, mas aqui era claramente assim. Mas, entretanto, o legislador limitou. Nos espaços públicos, agora, fechados, não se pode fumar. Mas ali fora pode. Por exemplo, se estiverem ali duas pessoas na paragem do ônibus, podem perfeitamente estar a fumar. Ou até mesmo aqui, não sei quantos metros depois da porta da faculdade, também já é possível fumar. Mas quando há duas pessoas que estão ali na paragem do ônibus e um deles está a fumar, o outro pode se sentir perturbado por essa
por esse fumo. O problema que se põe é se isto gera um conflito, e aqui não há nenhum viés político, não há absolutamente nada, é um conflito absolutamente em que as pessoas, em que no fundo o que está em causa é saber se de facto aquela pessoa pode fumar ou não, se o outro pode ou não invocar o seu direito à saúde contra aquela pessoa. Digamos que o princípio geral que vigora nas sociedades abertas do nosso tempo é o princípio da liberdade. No sentido de que tudo aquilo que não está proibido é permitido. E, portanto, a impressão imediata que resulta daqui é que, como o legislador proibiu o fumo no espaço público fechado, mas não proibiu num espaço aberto, pelo menos por enquanto, então no espaço aberto é possível fumar. No entanto, se a pessoa invocar um direito fundamental à saúde, e se isto gerar um conflito, põe-se o problema de saber o que é que o juiz deve aplicar na resolução do caso. Deve aplicar a lei, que é uma norma ordinária, ou deve aplicar a Constituição, onde está o direito fundamental à saúde? É que se aplica a Constituição, então isso implica que em qualquer situação isto é sempre possível ser feito. E que diga o legislador ou não alguma coisa, é sempre possível e preferível invocar o direito fundamental. E é preferível porquê? Porque um direito fundamental constitucional é, em princípio, mais forte do que um direito legal. E, portanto, nos conflitos entre privados, as pessoas poderiam ou deveriam, em vez de invocar o direito que lhes foi concedido no Código Civil, no Código Comercial, no Código Laboral, não. Invocam o direito fundamental, o direito constitucional, porque esse é mais forte. E, nesse sentido, o juiz, como todos os conflitos passam a ser conflitos constitucionais, conflitos entre direitos fundamentais, o juiz aplica diretamente a Constituição na resolução dos casos práticos, em vez de aplicar a lei. Ora, imediatamente se percebe que isto levanta problemas sérios de separação de poderes. E, por exemplo, é por isso que na Europa esta ideia de aplicabilidade direta dos direitos fundamentais é vista e foi sempre vista com as maiores reservas, não porque não se seja amigo dos direitos fundamentais, mas porque não é a aplicabilidade direta que favorece os direitos fundamentais. Porque quando aquelas duas pessoas que estão ali na paragem do ônibus, se uma não puder fumar, o seu direito fundamental foi limitado, foi restringido. Porque há sempre um direito fundamental de um lado e do outro. E, portanto, a tese da aplicabilidade direta não é por si mais amiga dos direitos fundamentais. É mais amiga da intervenção judicial, da intervenção do juiz. E, porventura, por isso, ou daí o sucesso que esta tese teve no Brasil. Porque, de alguma forma, legitima uma intervenção judicial. Isso é positivo ou é negativo? Eu não me quero estar a meter-me na situação brasileira, mas há que reconhecer que a situação brasileira tem características especiais que não existem na Europa, ou que não existem na generalidade dos países europeus, que é o facto de um atraso significativo do legislador na regulação das questões difíceis, digamos assim. Na regulação do fumo, essa não é propriamente uma questão difícil. Mas nas questões, não é uma questão difícil porque digamos que é de consenso regular esta situação. Não há política envolvida, não há tendências ideológicas. O legislador brasileiro ou qualquer um não tem nenhum problema a fazer isto. O exemplo é bom porque nos permite ver o que está em causa ou o que pode estar em causa. Mas aquilo que acontece sistematicamente no Brasil, nos casos difíceis, de regulação difícil, em que há divergência, aquelas questões que aqui em Portugal se chamam fraturantes, exatamente porque há divergência, o que acontece é que o legislador brasileiro não legisla. E muitas dessas questões remetem para direitos fundamentais que estão na Constituição. E, de certa forma, os brasileiros, falando assim, vêm-se perante esta dificuldade de, dada a omissão do legislador, se não aplicam a Constituição
Isso significa que os direitos fundamentais constitucionais correm o risco de ficar esvaziados. E daí que esta, digamos, apetência ou maior admissibilidade da intervenção do juiz no Brasil não seja vista da mesma maneira daquilo que acontece na Europa. Por exemplo, quando chegamos aqui a Portugal, nós hoje, o professor Paulo Mota Pinto há pouco falou disso, questão da eutanásia. É uma questão hoje controvertida, não é aqui em Portugal, é uma questão controvertida em todo o mundo. Mas hoje, precisamente, nestes dias, aqui em Portugal, a Assembleia da República, o Parlamento, o Congresso Português, aprovou uma lei, já não é a primeira vez que o faz, mas aprovou uma lei para descriminalizar a eutanásia em determinadas circunstâncias. E depois de ter aprovado a lei, ela agora foi remetida para o Tribunal Constitucional, apreciar. E foi remetida para o Tribunal Constitucional por questão de direitos constitucionais, direitos fundamentais em causa. Mas digamos que o trajeto normal é este. O legislador aprova, mesmo as questões fraturantes, havendo dúvidas de constitucionalidade, o Tribunal Constitucional aprecia. E, portanto, digamos que isto não põe em causa a separação de poderes, tal como ela está prevista na Constituição. Mas a partir do momento em que, por aquelas causas que há pouco referimos, mas que existem no Brasil, a partir do momento em que se adota esta tese da aplicabilidade direta, então isto abre a porta, em termos estruturais, para uma inversão sistemática daquilo que é a separação de poderes, tal como ela é vista num Estado de Direito. A forma como isso se resolve no futuro não é fácil de ver, não é fácil de perceber como é que o Brasil resolverá esta dificuldade, esta diferença entre, esta decalagem entre um legislador que não faz e depois um judiciário que é obrigado, entre aspas, a fazer, porque se não fizer também corre o risco de deixar esvaziados os direitos fundamentais. Ou seja, enquanto na Europa o juiz intervém só naquelas situações excepcionais em que o direito fundamental pode ficar esvaziado porque excepcionalmente o legislador não garantiu, no Brasil podemos ter a situação exatamente inversa. E daí aquela, digamos, a facilidade com que a tese da aplicabilidade direta foi adotada. O problema que isto tem é que podemos dizer, no fundo isto acaba por ir dar ao mesmo. Mas não é assim. Isto é, se estas teses forem levadas a sério, elas não vão dar ao mesmo, porque a forma como se percebe a intervenção do judiciário é substancialmente diferente. Ou como intervenção normal para resolver todas as situações, que é muitas vezes aquilo que acontece no Brasil, o que levanta uma dificuldade. E pode-se dizer, isso não há problema nenhum porque o juiz o que faz é aplicar a Constituição. O problema é que a Constituição, quando consagra os direitos fundamentais, o que diz é todos têm direito à vida, todos têm direito à saúde, todos têm direito ao desenvolvimento da personalidade. E não diz mais nada. Naquelas ocasiões em que diz, por exemplo, como a Constituição Portuguesa faz, é proibida a pena de morte, em caso algum haverá pena de morte, essa não tem dificuldade nenhuma. Porque isso é claríssimo. Isso o juiz pode intervir à vontade, Tribunal Constitucional, porque aquilo está lá claro, não há duas interpretações, em caso algum haverá pena de morte. Ou as provas obtidas mediante tortura são nulas. Não tem dificuldade nenhuma, é um caso simples. Mas a generalidade dos problemas de direitos fundamentais não é assim. A generalidade dos problemas de direitos fundamentais é resolvida com cláusulas constitucionais lapidares, em que diz que todos têm direito à vida. O que significa que se chama o juiz a decidir todos os problemas da autonomia privada à luz da Constituição, no fundo o que ele faz é resolvê-los à luz das suas próprias concepções sobre aquilo que ele entende que o direito fundamental é. Por exemplo, na resolução do conflito entre fumador e não fumador, porventura um juiz fumador vai decidir aquele conflito de uma maneira diferente de um não fumador. Porque mesmo que ele não queira, tem uma percepção diferente.
E é por isso que, só em última análise, é que o juiz devia ser chamado a decidir este tipo de questões. E que a primeira responsabilidade devia ser do legislador. O professor Branco Moraes está-se a vingar, está-me a apontar para o relógio, o que significa que, de facto, já terminei o meu tempo. Muito obrigado. E obrigado por me ter avisado, porque já estava perdido no tempo. Muito obrigado pela vossa atenção.